Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você sente que vive tentando ser forte o tempo todo, mesmo quando está cansada, então essa live é para você. Esse é o estudo do livro Poder Feminino, onde a gente aprofunda com consciência os padrões do feminino ferido e como eles se refletem na vida emocional e nos nossos relacionamentos. No capítulo 3, que é o que a gente vai estudar hoje, a gente começa a olhar para como essa mulher que aprende a se endurecer vai se afastando da própria sensibilidade, da intuição e da leveza. E o impacto disso, né? Na forma como ela vive e se relaciona. Então, fica comigo. Sejam muito bem-vindas à nossa live de segunda-feira. Começando mais uma semana. Segunda-feira, um belo dia para começar a semana, mesmo porque não tem outro, né? A gente começa a semana na segunda-feira. Então, vamos embora. Hoje a gente vai estudar, então, o capítulo 3 deste livro. E quanto mais eu revejo as informações, gente, ai, ai, dá até um negócio no coração, sabe? É muito poderoso isso que a gente está estudando, é muito profundo, é muito esclarecedor e muito libertador. Estudar sobre tudo isso, falar sobre tudo isso, trabalhar isso dentro de nós, entender por que que a gente foi parar nesse lugar que a gente está hoje, de mulheres sobrecarregadas, exaustas, estressadas, esgotadas e etc., perdidas por aí. Certo? Vamos juntos? Começando então nosso capítulo 3, Dinâmicas de Poder da Ferida Materna. Então, nesse capítulo, o que que a autora ela conta, né? Que essa ferida materna que nossas mães temos e nós temos também, muitas de nossas mães, elas usam essas feridas para exercer um poder sobre nós, certo? Então, como a gente falou aqui nas lives passadas, né? Nas lives a gente tem falado sobre isso, repetido isso. O que que acontece? Quando eu, na minha vida, lá na minha infância, na adolescência, enfim, entendo que quando eu me expresso com autenticidade, quando eu expresso a minha liberdade, né? A minha felicidade, a minha alegria, e a minha mãe vem e tem uma atitude de repressão, eu entendo que alegria, independência, felicidade, autenticidade é seguida de uma rejeição ou uma repressão mesmo. Então, de novo, para quem é minha aluna vai entender isso. A gente entende lá pela neurociência que eu vivo as situações no meu dia a dia e vou criando conexões neurais. Então, eu vou entendendo como funciona o mundo. Se ao longo do que eu fui crescendo, na minha juventude, na minha infância, enfim, eu associo que todas as vezes que eu sou autêntica, que eu mostro minha felicidade, que eu me animo com algo, vem seguido de uma repressão, então olha só como é que funciona isso. Eu começo a evitar esse tipo de situação. E é aí que entra essa coisa que a gente estava conversando sobre autossabotagem e autoproteção. E as pessoas falam, eu me saboto quando eu estou prestes a conseguir algo. Não é autossabotagem, é autoproteção. O seu cérebro não quer te prejudicar, ele não quer te sabotar, ele quer te proteger. Mas, Aline, eu estou falando que eu quero ser feliz. E toda vez que quase estou sendo feliz, eu vou lá e faço um rolo e me saboto. O que que é isso? É o teu cérebro falando assim, minha filha, deixa eu te falar. Todas as vezes que a gente tentou ser feliz, tentou falar com alegria, com autenticidade, enfim, etc., veio logo em seguida uma repressão, veio logo em seguida um presta atenção, veio um abandono, veio uma rejeição. Então, não faça isso. Você vê como é que ele não está querendo te bloquear, ele não está querendo te prejudicar, ele está querendo te proteger de algo que dói. Porque quando a gente está falando de memórias da infância, são memórias que doem muito. Dói muito, porque eu era uma criança, não tinha como reagir àquilo, eu não tinha o que fazer naquela situação. Então dói muito. Entendeu como é que o nosso cérebro funciona? Vocês estão entendendo aí? Depois, mais pra frente, a gente vai estudando, vai entendendo como é que a gente resolve isso, tá? Mas ela cita isso, né? Ela fala assim: eu tinha aprendido inconscientemente a equacionar os sentimentos de liberdade e alegria com uma expectativa de punição ou de abandono. Ela conta que ela estava no carro com a mãe dela, né? Acho que com o pai também, não sei. Mas ela fala da mãe dela.
que ela, sei lá com qual contexto, que ela fala assim: mãe, um dia eu vou ser rica. Aí a mãe dela vira para trás e fala assim: eu também achava que eu seria rica, Bethany. Então ela sente assim, ela sentiu o olhar da mãe, sabe? De raiva, na sensação assim, de querer diminuir ela e falar assim, fica na tua aí, que eu também achei que eu ia ser rica. Você não vai ser rica. Eu não fui, por que que você acha que você vai ser? Eu também queria ter sido rica. Eu também queria ter tido essa vida aí. Mas a vida não é fácil. A vida não é simples, Bethany. Aqui eu tô interpretando de acordo com o que ela conta, tá? Então ela fala isso, ela fala assim, toda vez que ela se expressava abertamente, vinha essa mãe dela que falava, você se acha tão superior, Bethany? Ela fala ela via, né, que como a independência dela era sempre atacada pela mãe, né? E ela começou a verbalizar menos as opiniões dela. Então, ela vai, né, contando sobre isso, né, sobre que às vezes a mãe dela parecia ser gentil. E a hora que a mãe dela estava sendo gentil, que ela pegava e expressava então a vulnerabilidade dela, os sentimentos dela, do nada a mãe dela vinha e era rude, e era fria, e era ruim, sabe? Então ela foi aos poucos entendendo isso. Eu não posso expressar minha liberdade, minha autenticidade, eu não posso fazer isso, porque vem seguida de abandono, de rejeição. Eu não posso ficar vulnerável aqui. Eu não posso falar sobre os meus sentimentos, porque toda vez que eu faço isso, ela fica fria comigo e ela é ruim, ela é má. Ela faz coisas que me doem. Então eu vou aprendendo isso, eu vou aprendendo que eu não posso falar sobre isso, não posso. Vou entrando naquele papel de boa menina, continuo, e aí a gente fala que cresce um novo eu, que é um eu falso ali, né? Um eu de máscara, para manter sempre aquele ambiente daquele jeito, para que essa mãe não saia muito desse papel de você é minha melhor amiga, aqui no caso do livro, tá? Que a gente está estudando, certo? E aí, falando, como esse capítulo fala de poder da ferida materna, ela fala que sempre existe, em todo relacionamento de mãe e filha, existe um grau de disputa, tá? Sempre, sempre. E o poder sempre está em jogo, de acordo com ela, tá? Quando você é filha de uma mãe autoritária, você muito provavelmente nunca vai conseguir ter uma relação de reciprocidade com ela, tá? Porque uma mãe autoritária, ela sempre se coloca de uma forma de exercer um poder sobre você. Então, isso não vai te dar a possibilidade de ter um relacionamento recíproco ali, tá? Para você ter uma relação harmoniosa com uma mãe autoritária, você tem que fazer isso que a gente acabou de falar. Você tem que criar um personagem, um eu, uma máscara, onde você não pode exercer sua autenticidade, seus sentimentos, não pode ser vulnerável, porque você tem que manter aquela mãe, vamos dizer assim, aquela mãe sob controle de como ela vai reagir. Eu quero sempre que minha mãe seja bondosa, carinhosa e amigável comigo. Só que quando eu sou eu mesma, ela não gosta. Então eu não posso ser eu mesma. Quando eu falo sobre meus sentimentos, ela não gosta, então eu não posso falar sobre meus sentimentos. Então eu vou criando um eu, que é essa eu boazinha, né? No caso, ela conta aqui, tá? Para manter essa, essa harmonia no relacionamento com uma mãe autoritária, ok? E ela fala o seguinte, que às vezes, muitas vezes essas mães autoritárias, elas têm essas atitudes assim, meio ruins, né? E tal. E do nada essa mãe pode ser amorosa, e pode ser querida, e pode ser toda fofa. Aí do nada a mãe tá assim, de repente a mãe vai lá e vira de novo e fica de novo, né? É, agressiva e tal, hostil, controladora de novo. Então a criança cresce com uma montanha russa de sentimento, ela fala. A criança fica extremamente instável, então de repente tá tudo bem, de repente não tá, de repente minha mãe tá sendo gentil, de repente minha mãe já tá sendo controladora de novo, então eu fico nessa montanha russa. E aí, sabe como é que isso acarreta no seu dia a dia hoje? Presta atenção. Você entra num relacionamento, tá? Você entra num relacionamento, o homem é ótimo, uma graça,
te trata bem, vocês estão sempre bem. Aí você vai lá do nada arranja uma briga. Do nada arranja um rolo com ele. Por quê? Porque tá muito calmo isso aqui. Certeza que vai dar pau já já. Então você mesmo cria isso, porque você não conhece, muitas vezes, um ambiente em que é harmônico. O que é uma relação harmônica? Eu não sei o que que é isso. Com a minha mãe não era. Então, por exemplo, se você teve, aqui no livro ela fala isso, se você teve uma mãe controladora, é exatamente essa sensação. Porque um dia ela tá controladora, do nada ela fica amorosa, de repente eu falo uma coisa, ela já virou de novo de uma forma hostil, de uma forma controladora. Então você fica nessa montanha russa de sentimento. Aí você começa um relacionamento, o relacionamento tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o homem é maravilhoso, te trata bem, um relacionamento harmônico. Você olha e fala assim, vamos arranjar um rolo aqui, gente. Eu não sei o que que é isso, isso aqui é muito. Isso aqui eu desconheço. Tudo que teu cérebro desconhece, ele se incomoda, ele acha, ele entra em pane às vezes. Então você faz uma força para que crie um ambiente em que você conheça. Aí você vai lá, arranja um rolo com ele, briga com ele, sei lá por causa do quê, faz um escarcéu por causa de nada, e aí seu cérebro fica tranquilo, fala, não, beleza, essa montanha-russa de sentimento aqui, essa coisa aí eu conheço, tá? Ela cita uma autora que chama Patricia Evans e que escreveu um livro chamado Como Enfrentar a Violência Verbal. E a Patricia Evans, ela fala sobre dois tipos de poder: o poder sobre e o poder pessoal. Então, o poder sobre, ela fala que é assim: se você foi uma pessoa, uma criança, tá? Que em algum momento se sentiu vulnerável, teve algumas situações em que você expôs muito o seu sentimento. Você ficou totalmente vulnerável ali. E houve uma outra pessoa que abusou, vamos dizer assim, desse seu sentimento. Pode ser abusar desse seu sentimento de forma verbal, de forma mental, de forma emocional, de forma física, de forma sexual, por exemplo, tá? Você acaba criando uma casca, cria um trauma no sentido de que eu não posso ser vulnerável, eu não posso sentir, eu não posso mostrar a minha fraqueza, eu não posso mostrar a minha sensibilidade, eu não posso, porque quando eu faço isso, alguém vem e abusa de mim, alguém vem e usa isso contra mim. Essas pessoas acabam criando, então, essa rigidez externa, essa frieza. Por quê? Porque essa frieza, esse distanciamento. Eu não posso mostrar os meus sentimentos. Inclusive, eu nem sei quais são. Então, eu crio, então, essa proteção mesmo para mim, tá? Isso de forma inconsciente. Então, essas pessoas vão crescendo e vão sendo frias, vão sendo, às vezes, até más, muito más, tá? E numa distância. Ela nem percebe. Só que uma pessoa que está nesse lugar, ela exerce então um poder que é o poder sobre. O que que significa isso? Que eu entendo que eu preciso ganhar de você para ficar bem. Não pode ter uma relação de reciprocidade. Eu sempre preciso ganhar de você. Eu preciso ganhar de você o tempo todo. Se eu ganhar de você, eu vou estar segura. Então eu controlo você, eu manipulo você, eu não demonstro meu sentimento para você. Eu continuo aqui, ó. Dessa forma eu ganho. Eu não posso entrar em reciprocidade, eu não posso mostrar minha vulnerabilidade, porque senão eu vou me ferrar aqui. Sem entender? Vão comentando aqui para mim, tá bom? Se tiver dúvida, alguma coisa assim, enfim, vocês me falam aqui que a gente vai estudando juntas, tá? Aí ela fala isso: a reciprocidade é sentida como uma ameaça à própria segurança e à própria identidade. Tá? Não posso ser igual a você. Porque se eu for igual a você, eu vou me sentir inferior. Se eu for inferior a você, você vai vir e vai montar em cima de mim. Você vai abusar de mim de alguma forma, assim como fizeram lá atrás. Tá? E eu foco, então, se eu sou essa pessoa, eu foco em controlar e dominar o outro. Certo? Para essa pessoa, ficar vulnerável é simplesmente assustador, porque abre a possibilidade de rejeição e abandono. Pode ser que eu me sinta de novo desapontada ou humilhada, por exemplo, de novo. Então, encarar essas minhas partes tão vulneráveis, tão sensíveis, que um dia foram expostas e que usaram do poder para abusar dessa parte minha, é muito doloroso. Então, eu continuo nessa máscara aqui, tá? Eu continuo nesse posicionamento, ok?
Depois ela fala então do poder pessoal. Então tem o poder sobre e tem o poder pessoal. O poder pessoal é um poder que vem da reciprocidade, tá? Que vem do sentimento mútuo, que vem do acolhimento, que vem da empatia. Isso tudo é feminino, tá? Presta atenção, isso tudo é feminino. Só que esse relacionamento, você só consegue se relacionar assim com uma pessoa quando ela também está nesse estado. Então, eu só consigo ter um relacionamento com você de reciprocidade, de empatia, de cuidado, de acolhimento e tal, se você também tem isso em você. Não tem como eu ter um relacionamento desse com você se você não tem comigo. Agora, quando a gente está falando de relação de mãe e filha, às vezes a filha tá doida para ter um relacionamento desse com a mãe. Então ela fica toda empática, toda querida, toda acolhida, né, nesse posicionamento de acolhimento e tal. Mas a mãe tá na dinâmica do poder sobre, porque essa mãe tem muitas dores. Então não dá para ter esse tipo de relacionamento com a nossa mãe, quando a nossa mãe ainda não saiu desse lugar, quando a nossa mãe ainda não olhou para as feridas dela, quando a nossa mãe ainda não tratou as feridas maternas dela, olhou para essas situações todas em que ela ficou traumatizada. Não dá, entende? E ela fala isso, né? Que, de novo, falando sobre essas pessoas que têm essa dinâmica do poder sobre, ela fala assim, né? é, as pessoas que não tiveram uma testemunha solidária na infância e que viveram emoções traumáticas com pouco ou nenhum suporte emocional, seus sentimentos dolorosos foram provavelmente empurrados para o subconsciente como uma forma de sobrevivência. E o poder excessivo é adotado, em algum grau, como um mecanismo de autodefesa. Então, é exatamente isso. Então, é muito difícil você que sofreu esses tipos de trauma simplesmente desenvolver, então, uma postura de poder pessoal. De poder pessoal. Por quê? Porque você não teve esse apoio, você não teve esse cuidado lá atrás. Então, você não sabe o que é isso. Você pegou seus sentimentos todos, empurrou lá para o subconsciente e abafa o caso. A gente só consegue sair do lugar, gente, com ajuda, né? Estudando, entendendo, com a ajuda de terapeuta, de psicólogo, enfim, de outros adultos, de grupos, de outras pessoas. Porque senão a gente nem sabe. Eu gosto muito de falar isso. Como que você vai mudar uma coisa que você nem consciência não tem? Você nem sabe o que é. Como é que você vai mudar? Uma mulher, uma mãe que tem todas essas feridas e que não sabe que tem, como é que ela vai melhorar? Aí às vezes a gente quer que nossa mãe melhore. A nossa mãe nem sabe que tem. E aí, de novo, ela fala sobre essa questão, né, da projeção, né? Então, uma mãe que não tem acesso às próprias emoções, né, que a gente está falando aqui, não conhece, não sabe, então ela acaba vendo a filha como uma extensão de si mesma. E aí, se essa filha começa a ter esse tipo de reação, vê esses sentimentos negativos na filha, ativa nela as dores dela. E aí ela não suporta. Aí ela vem e reprime você. E põe você no seu lugar. Para que ela não possa, para que ela não precise olhar para isso, tá? Birras maternas. Birras maternas. Você já viu birra materna? Gente, conta para mim se vocês já viram birra materna. O que que são birras maternas? Você começa a estudar sobre tudo isso, começa a tratar a si mesma, começa a olhar para suas dores e começa a entender que você precisa colocar os seus limites, que você precisa se posicionar, que você precisa, que agora você se ama, né? Que você agora se expressa com liberdade, com autenticidade. O negócio é o seguinte, agora sou eu. É a minha vida, né? Nas constelações, nos exercícios sistêmicos, a gente fala isso, é a minha vida, são as minhas escolhas, o meu relacionamento, o meu dinheiro, a minha prosperidade, o meu negócio, é a minha vida, o meu corpo, as minhas escolhas. A gente começa a se posicionar assim na vida. Se você tem uma mãe que tem uma ferida materna muito profunda,
que vai acontecer quando você começar a sair do papel de boazinha e começar a falar não para essa mãe? O que a gente conhece como birra materna. Já viu uma criança fazendo birra? A mãe faz igual. Nossa, mas você agora é assim, então. Agora só fala não para mãe, é sim para todo mundo, mas para sua mãe que te criou, que te deu tudo. Eu abri mão da minha vida por você. Aí entra a chantagem emocional. Conhece uma mãe assim? Alguém já viu uma mãe assim? Às vezes não fala assim, mas assim, entra em pequenas coisas. Aqui ela dá vários exemplos, né? Vários relatos de várias mulheres. Tem uma muito interessante que ela conta do que a mãe manda um e-mail. Nessa época, né? As mães conversavam por e-mail, né? Mas olha só, tem uma que fala assim, ó. Minha mãe ficava distante sempre que eu compartilhava algo positivo que estava fazendo. Mudava de assunto imediatamente, como se não suportasse me dar um retorno positivo. Algumas vezes até começava a falar sobre algo parecido que os filhos de as suas amigas estariam fazendo, quase para dizer que eu não faço nada comparado a eles. É muito doloroso, embora eu saiba que ela não tenha a menor consciência disso. Então, você começa a se posicionar e essa também começa a ter umas atitudes que parece birra de criança, entendeu? Fecha a cara, muda de assunto, tenta chamar atenção para outra coisa, fala que tá doendo o pé. Mãe, olha que legal, eu fiz isso, a gente tá bem, não sei o quê, e a gente vai viajar. É, minha filha, você acredita que eu tô com uma dor nesse pé aqui? Nossa, você não sabe. Aí você vai viajar, poxa vida, eu precisava tanto ir no médico, mas aí você não vai estar aqui, né? E agora, o que que eu vou fazer? Porque eu cuidei de você a vida inteira. Agora que eu preciso de você para ir no médico comigo, você vai embora. Vai viajar com seu marido, né? Tá bom, então, tudo bem. Tem uma outra aqui que fala, gente, que ela começou a ter um relacionamento com uma pessoa, tipo, a mãe separou do pai, e aí ficou ela e a mãe. E a hora que ela, quando ela começou a namorar, a mãe dela fazia umas coisas tipo assim, sumia com o celular dela. Ela estava pronta para sair, do nada a mãe, sem querer, derrubava o negócio na roupa. Ai, meu Deus. Aí ia sair com o namorado, ela inventava, tô com dor no peito, eu preciso ir no médico, aí não podia ir, não sei aonde. Teve uma outra que falou da formatura, falou no dia da minha. A minha mãe, toda vez que eu precisava estudar muito, ela falou assim que ela estava fazendo faculdade, e quando ela mais precisava estudar, que ela falava para a mãe dela, mãe, vou ter uma prova difícil, eu preciso estudar muito e tal. A mãe dela ligava para ela, ficava 3 horas com ela no telefone à noite. Aí no dia seguinte ela estava cansada para fazer o que ela precisava fazer. Ela falou, no dia da minha formatura, ela passou mal. Ela passou muito mal no dia da minha formatura. E eu não pude ir na minha formatura. Eu tive que ficar no hospital esperando. E ela não teve nada. Nada. O médico falou: você não tem nada. Então, são esses tipos de coisas que são as birras maternas, entende? Você vai lá e compra uma bolsa. Aí sua mãe fala assim: ai, que bolsa linda! Meu Deus, eu queria tanto uma bolsa dessa. Sempre quis ter uma bolsa dessa. Como é que você fica a hora que tua mãe fala isso pra você? Você fala: meu Deus do céu, eu preciso comprar uma bolsa dessa pra ela. E agora não tem dinheiro, porque eu tive dinheiro para comprar para mim, comprei para mim, né? Mas ela queria a bolsa. E agora? Você quase dá a bolsa para mãe. Se você não tá tratada, você pega a tua bolsa e dá para tua mãe. No próximo dinheiro que você tiver para comprar um sapato, em vez de comprar um sapato para você, você vai comprar para sua mãe. Porque você tem certeza absoluta que a hora que você chegar com o sapato, tua mãe vai olhar pro teu sapato e falar: ai, que sapato mais lindo! Eu sempre quis ter um sapato desse. Que maravilhoso, que pena que eu não tenho dinheiro para comprar. Olha como ficou lindo no meu pé. Voltando. Vamos entender que essas pessoas também têm as questões delas, as feridas delas. E ela fala algo muito importante aqui, olha só. No momento de uma birra materna, sua mãe não está vendo você como filha dela, e sim como a mãe dela
que ia rejeitar. Vocês estão vendo como é tudo subconsciente, é tudo projeção, é tudo as dores lá que a gente tem, que a gente não olha. Aline, mas meu marido não me reconhece, vai olhar para você. Aline, meu chefe não me reconhece, não me paga, vai olhar para você. Aline, meu cliente não valoriza meu trabalho, está sempre pedindo desconto, vai olhar para você. Aline, eu faço as coisas, o cliente não vem, vai olhar para você. Aline, eu tô com problema de saúde, vai olhar para você. Tudo é você. Tudo é você. Tudo tá aí dentro de você. Aí ela continua. O comportamento dela realmente não é sobre você. Quando a gente começa a olhar para nossa mãe e entende que não é pessoal, por isso que às vezes eu falo para as pessoas, sabe? Eu falo, olha, fica tranquila, eu sei que não é pessoal. Não é comigo isso aí, não. E tá tudo bem. Entendeu? É, quando a gente olha para nossa mãe e entende que não é com a gente, porque o que dói quando a gente tem questões com a nossa mãe é olhar para ela e pensar que é com a gente. Minha mãe tem uma questão comigo. Ela tem raiva de mim. Ela quer me machucar. Na verdade, não. Na verdade, ela projeta em você as dores dela, a mãe dela, as questões dela, situações que ela viveu. Não é com você. Entendeu? E aí, ela fala mais uma coisa em relação a essa birra materna aqui, né? Ela fala o seguinte, que a gente quer evitar essa birra materna de qualquer jeito. Por quê? Porque ver a mãe nessa situação é dolorido, a gente não quer ver a nossa mãe assim. A gente não quer ver ela chateada, a gente não quer que ela fique mal. Então a gente quer evitar essa birra a todo custo. E normalmente, o que que a gente faz? A gente volta para aquele lugar de colocar a mãe em prioridade, né? Simpatia, amor, e acaba não fazendo as coisas para nós ou por nós por causa delas, tá? E aí, por que que a gente faz isso? Porque a nossa criança interior, ela fica aterrorizada em ver a mãe começando a reagir daquele jeito. Ela não suporta isso. Então você vai fazer de tudo para evitar essa birra da mãe. Então você dá a bolsa para ela, entendeu? Dá a bolsa para ela. Ai, mãe, não, imagina, não quero. Ai, não faço questão. Na verdade, achei tua cara, pode ficar com você. Aí sua mãe fica feliz. Tá bom, pronto. Passou. Entendeu? Como é que a gente sai disso? Aqui vem algo muito importante. Todas as vezes que a gente faz isso, que a gente é conivente, vamos dizer assim, com essas birras das nossas mães, que a gente pega a bolsa e entrega para ela, a gente não está colaborando nem com a nossa cura, nem com a cura dela. O que faz ela ter esse tipo de coisa é porque entra em contato com os sentimentos profundos dela que dói demais e que ela não quer olhar. Quando você vira conivente com essa atitude dela, você está reforçando isso e você impede ela de olhar. Quando você se mantém na posição de adulta, capaz de você se posicionar e falar, compra você então, não precisa ser assim, tá? Do jeito que você quiser se posicionar aí, tá bom? Mas a bolsa, ai, mãe, que legal. Você queria bolsa, ah, então. É. E você mantém isso. Como é que eu mantenho isso? Com um trabalho de ir falando para minha criança interior, falando com ela, falando que agora a gente é adulta, que agora eu sou adulta, que agora quem cuida dela sou eu. E isso é um trabalho de mudança de subconsciente, tá? Você para de ser conivente com esse tipo de atitude da sua mãe. Ela precisa curar a dor dela. Você não tem nada a ver com isso. E todas as vezes que você é conivente com a atitude dela, você reforça essa ferida nela, ok? E aí, ela entra também na questão de manipulação, porque tem algumas coisas que parecem maternais, ela chama de manipulação, não de manipulação, ela chama de manipulação. O que que é uma manipulação? É uma manipulação através de atitudes que parecem carinhosas, preocupadas, adoráveis ou solidárias. Quando você tiver, de repente, numa relação com a sua mãe, tá lá, né, convivendo lá com a sua mãe, de repente, e ela começar a ter umas atitudes que estão te incomodando, aquilo está te incomodando.
E aí, racionalmente, você não entende, porque você fala assim, mas não faz sentido, porque parece que eu tô me estressando, ou assim, de uma forma meio desproporcional. Eu tô com muita raiva, eu tô incomodada com algo que ela tá sendo carinhosa, ela tá sendo cuidadosa comigo. Não tô entendendo por que que isso está me incomodando. Preste muita atenção. Se você sente isso no seu corpo, se você se incomoda com certos tipos de atitude, de forma de falar, enfim, significa que muito provavelmente ela está sendo manipuladora através dessa coisa de ser acolhedora, de ser carinhosa e tal, entendeu? O seu corpo não mente, jamais. De novo, na visão sistêmica, a gente também fala isso. Sinta o seu corpo, como que o seu corpo reage a isso, tá? E aí, provavelmente, você está num jogo de manipulação, como ela diz, né? Mas disfarçado. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? É uma coisa assim. Eu sei lá, de repente você quer comer alguma coisa, ela fala, não, então eu vou preparar isso aqui para você, e aí você fica aqui mais um pouco, mas aí eu vou. Não sei. E você fala, não, mãe, eu tenho que ir embora, eu tô precisando ir. Não, mas filha, fica mais um pouco, eu vou preparar aqui um negócio para você, eu vou cuidar de você. Não quer que eu passe, sei lá, coisa assim que parece que ela tá cuidando de você, mas aquilo te irrita, aquilo te dá um nervoso, dá um negócio. O que que ela está tentando fazer? Ela está tentando te manipular através dessas atitudes de cuidado e tal. E na verdade não é isso, é uma manipulação para te manter ali. Olha como eu cuido de você. Eu estou fazendo um negócio tão gostoso para você comer. Fica aqui mais um pouco. Não vai no seu negócio, não. Entendeu? Aí depois ela vem então com a sensação de ser devedora. O que que é essa sensação de ser devedora? Minha mãe me deu a vida. Eu devo a ela, sei lá o quê. Às vezes a pessoa fala assim, eu devo tudo à minha mãe. Muitas pessoas que começam a trabalhar, começam a fazer dinheiro, falam assim: primeiro eu vou comprar uma casa para minha mãe. Por quê? Porque minha mãe sofreu demais. Minha mãe foi mãe solteira. Ela merece tudo, porque ela deu tudo por nós. Minha mãe, não sei o quê, minha mãe é batalhadora. Então, primeiro a minha mãe. Vou te falar uma coisa: dificilmente você consegue prosperar, tá? Quando você fica nesse lugar. O peso de você dever para sua mãe é tão grande que não dá. Na constelação, a gente fala o seguinte: não existe isso. Uma das leis sistêmicas é a lei do equilíbrio, em que você tem um equilíbrio entre dar e o receber. Todo e qualquer relacionamento existe o equilíbrio, existe uma forma de entrar em equilíbrio. O único relacionamento que não tem equilíbrio é entre pais e filhos. Por quê? Porque os pais dão a vida aos filhos. E isso não tem como você retribuir. Quando você fica numa vida achando que você deve para sua mãe, você nunca vai conseguir pagar essa conta. Não vai ter dinheiro que chegue. E aí você coloca a vida dela como prioridade além da sua. Você, ao invés de se preocupar com as suas necessidades básicas, você dá o seu dinheiro, dá o seu tempo, dá as suas coisas para sua mãe ou para seu pai, de repente, mas aqui a gente está falando de mãe de novo, em detrimento das suas necessidades básicas. Primeiro minhas necessidades básicas, depois os meus prazeres, depois os meus sonhos e depois o outro. A sua mãe, ela precisa entender, e você precisa entender primeiro, depois ela entende se ela quiser, que você é um ser independente da sua mãe. Você é um ser, sua mãe é outro. Sua mãe te deu a vida. A partir do momento que sua mãe te dá a vida, ela vira simplesmente uma cuidadora. Quem faz todo esse romantismo da mãe perfeita, da mãe ideal na sua cabeça foi a sua criança, porque ela dependia da sua mãe para sobreviver. E a sociedade, de acordo com o livro, uma sociedade de cultura patriarcal, tá? E aí a gente fica nessa vontade de pagar a mãe como uma forma de recompensá-la ou de reconhecer todo o esforço que ela fez por nós. Dúvidas, senhoras? Como estamos? A carência que a sua mãe sente não pode ser resolvida por nada que você faça. Nada, nada. Quando eu fiz o curso Teta Healing, eu conto isso para algumas pessoas. Quando eu fiz o curso,
Eu falei com a Sandra na época que ela estava aqui em Poço, eu falei assim, como é que funciona isso aí? Aí ela falou assim para mim, a gente acessa a fonte, muda a informação e tal, 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 e eu lembro que tinha escrito, estava escrito lá, você consegue ter cura física. Aí eu falei para ela, dá para ter cura física nisso aí? Ela falou, dá. Eu falei, então eu vou fazer esse curso porque eu quero curar minha mãe. Minha mãe tem problemas nos rins, minha mãe é transplantada hoje. E o que eu mais queria era curar minha mãe. Era esse o meu sonho. Eu queria curar ela. Eu queria fazer coisas e aí eu estudava e eu falava, mãe, eu vou fazer isso com você. Eu nunca atendi minha mãe. Faz quase 10 anos que eu atendo, faz 9 anos esse ano. Que eu atendo, mais, né? 9 anos esse ano que eu atendo. Eu nunca atendi minha mãe. E eu fiz muitos cursos porque eu queria curar ela. Eu queria curar ela da dor dela. Eu queria curar ela fisicamente falando. Literalmente, tá? Fisicamente falando. Eu queria curar o rim dela. Que arrogância, né? Que prepotência. A pessoa se sentia Deus. E aí ela fala isso, né? Que quando a gente começa a sair, entrar nesse lugar, a Thaís comentou aqui, sensacional, que bom, Thaís, que bom que tá fazendo sentido aí para você. Então a criança, quando a gente começa a se posicionar, então, a ter essa postura, a nossa criança interior entende que ficar presa e ficar pequena lá é seguro para nós. Por isso que você faz esse movimento de voltar, que você fala que é autossabotagem, mas não é, é proteção. Aqui ela entra num outro ponto também. A gente precisa entender, a gente fala muito isso. Gente, se você estuda sobre autoconhecimento, se você segue alguns perfis aqui no Instagram que fala sobre essas coisas de autoconhecimento, você deve ler muito isso. A sua mãe só deu aquilo que ela tinha. Seu pai só deu aquilo que ele tinha e foi suficiente, aceite isso. É tão bonito isso, eu acho tão lindo isso. É verdade. Só que você só consegue realmente sentir isso, você consegue só realmente internalizar isso quando você olha para tudo aquilo que doeu, para tudo aquilo que você acha que faltou. Enquanto você não olha para isso, enquanto você não trata isso, não dá para olhar para nossa mãe e entender que ela deu o suficiente. Você vai me desculpar, mas não dá. Porque você olha e fala assim: ela deu o suficiente. Você lembra dela te dando uma chinelada, você lembra dela fazendo não sei o quê, você lembra, e toda vez que você lembra, você sente raiva, você sente mágoa, você sente tristeza. Como que você vai aceitar que o que ela deu foi suficiente se você se dói? Por isso entra o reaprendendo a ser leve. Porque você aprende a lidar com esses sentimentos que doem. Você consegue limpar isso. Aí você lembra da sua mãe e não dói mais. Aí você olha e você entende, fala, realmente, ela deu o que ela podia. E aqui no livro ela fala isso, né? Quanto mais generosa e amorosa uma mulher é consigo mesma, mais pode oferecer isso à sua filha. Uma mãe não pode dar à filha o apoio, o amor, a orientação e o empoderamento que ela mesma não tem. Sua mãe não tem. Só que você só vai conseguir entender isso quando você olhar para as dores que você sentiu em não ter recebido isso dela. A Cris, quando a mãe manipula, pode ser uma carência inconsciente da mãe? Total, Cris. Total, é isso, é exatamente isso que a gente está falando aqui. A mãe manipula desse jeito para manter o filho ou a filha ali embaixo dela ali, para compensar todo o sacrifício dela, tudo que ela fez. Então ela mantém ali nessa manipulação. Para você, inclusive, continuar confirmando para ela a boa mãe que ela é. E se você ousa a ter qualquer atitude que fale o contrário, ela vai fazer um ai, como você pode? Como você é ingrata? Depois de tudo que eu fiz por você, olha como você me trata, olha o que você fala para mim. E na hora ela entra numa manipulação. E você, como é filha dela e cresceu junto com ela, você na hora, você, ui, retrai. É verdade, meu Deus, que vergonha. Como eu pude falar isso para minha mãe. Inclusive, a sociedade tem isso também, tá? Cris, depois eu vou mandar para você a sequência das lives, que a gente fala muito sobre isso nas outras três, tá bom? Temos que fazer, agora para finalizar, né?
temos que fazer a coisa difícil e sagrada, que é nos concentrarmos em nossa própria cura, de forma que possamos finalmente nos sentir completas e criarmos esse novo nível de completude para então nossas filhas e para as mulheres no futuro. Não existe cura do outro, existe cura nossa. A gente precisa se curar. Se você quer que sua mãe melhore, cure você. Se você quer que a sua filha seja uma excelente mulher, uma pessoa maravilhosa, cure você, a você mesma. Você quer que a sociedade melhore, cure a você mesma. Não tem outro caminho. Quando a gente melhora, o entorno inteiro melhora. E quanto mais a gente trabalha a gente mesma, mais melhora o nosso relacionamento com a nossa mãe, mais a nossa mãe também melhora. Sistemicamente falando, a gente fala que quando a gente cura até 7 gerações, né? Quando a gente olha pela visão sistêmica. E quando você vai fazendo esse trabalho e que você vai vendo as mudanças nas pessoas ao seu redor, é, é muito gratificante. Mas primeiro precisa ser por você. Se você está sem força para começar por você, então comece pelo outro primeiro. Um exemplo, tá? Eu sou uma mulher, eu sou mãe, não sei o quê, e eu sei que eu preciso olhar para mim, mas eu não consigo me colocar como prioridade. É sempre meu filho, minha filha, minha mãe, etc. Tá bom? Se você entender que quando você se cura, você ajuda a sua mãe. Quando você se cura, você cura e ajuda os seus filhos. Então, coloque eles, então, num primeiro momento como prioridade. Então, eu vou olhar para mim, eu vou curar a mim pelos meus filhos. Eu vou curar a mim, eu vou olhar para mim pela minha mãe. Porque se você vê que sua mãe tem muitas dores, você não consegue curá-la. Mas através de olhar para você, você acaba ajudando a sua mãe. Então, se num primeiro momento você não consegue fazer isso por você, então faça pelo seu amor imenso que você tem pelos seus filhos, pela sua mãe, enfim. Aí, quando depois que você começa, aí você acaba fazendo isso por você no momento depois, no momento posterior. Certo? 8h42, finalizando a nossa live. Foi um prazer estar com vocês novamente. Quarta-feira a gente volta com o estudo do capítulo 4, que é o que mantém a ferida materna ativa e por que ela dura tanto. Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja fazendo sentido para vocês aí. E se você ainda não está no nosso grupo VIP, mande um direct que eu vou colocar você lá, porque todo dia depois da live, né? A gente coloca lá um exercício exclusivo para você poder refletir como isso está pegando aí para você internamente. Então, são exercícios exclusivos para você entrar nesse tipo de reflexão e ver como isso está pegando do lado daí, ok? Um beijo para vocês, uma excelente semana e nos vemos quarta-feira. Tchau, tchau.